Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Contos de Suspense, Gavião Arqueiro e Soldado Invernal. Pessoal, esse quadrinho aqui é muito legal, muito divertido. A relação entre o Gavião Arqueiro e o Soldado Invernal realmente é muito legal, muito divertida. É um quadrinho cheio de ação, cheio de suspense, cheio de reviravoltas. Realmente é um quadrinho que eu acredito que ficou desapercebido ou passou desapercebido por muitas pessoas, mas é um quadrinho que vale a pena ser lido e conhecido. Uma história realmente muito boa, ok? Então temos aqui essa capa, né, com os personagens aqui, Gavião Arqueiro, Soldado Invernal, a Viúva Negra. Temos a lombada, Gavião Arqueiro e Soldado Invernal, os artistas envolvidos aqui. A contracapa, um eletrizante conto de suspense da Marvel gerado a partir das páginas de Império Secreto, né? Império Secreto, para quem não sabe aí, foi aquela saga, né, onde o Capitão América seria o agente da Hydra, ou sempre teria sido um agente da Hydra infiltrado como um herói americano, mas na verdade ele sempre teria sido um agente da Hydra, né? Leal à Hydra, enganando a tudo e todos, né? Só que depois, no final da saga, para quem acompanhou aí, viu que não foi nada disso, houve uma reviravolta e o Steve Rogers, o Capitão América verdadeiro, sempre foi aquele Steve Rogers que a gente conhece aí de sempre, né? Mas enfim, essa história que se passa nesse período do Império Secreto, ok? Inclusive, no Império Secreto, a capa é cartão, ok? Ó, capa cartão, papel LWC. Inclusive, nesse período aí, a Viúva Negra ela foi morta, né? Nessa fase aí, ela entrou em luta com o Capitão América e o Capitão América da Hydra acabou matando a Viúva Negra, quebrando o pescoço dela com o escudo, ok? Porque ela se tornou uma das grandes líderes da resistência, se opondo a esse Capitão América aí, né? E seu império secreto. E aí nós temos aqui o roteiro do Matthew Rosenberg, as ilustrações do Trevor Foreman e as cores da Rachel Rosenberg, ok? As capas aqui são do Marco Checheto, Andrea Sorrentino e da Yasmine Putri, ok? Contos de suspense, Gavião Arqueiro e Soldado Invernal. Ok, vamos dar uma olhadinha na história. A história começa aqui com o Gavião Arqueiro em um velório, né? A narrativa a princípio é dele aqui, e ele está aqui porque os agentes, alguns membros da Hydra, do alto escalão da Hydra, estão sendo assassinados, e ele desconfia que esse padrão, né, a forma como esses caras estão sendo assassinados, tem a ver com o jeito que a Viúva Negra age, ou seja, ele está desconfiando que a Viúva Negra está viva, né? E aí ele vem aqui nesse velório para tentar descobrir como que esse cara morreu, porque ele quer saber se realmente a Viúva Negra está envolvida na morte dele aqui. E aí ele causa uma confusão danada nesse velório, acaba causando um incêndio aqui, queima lá o local de velório todo ali, ou seja, realmente cria uma confusão enorme aí. Esse quadrinho realmente ele é muito divertido, muito prazeroso de ler, realmente uma leitura muito agradável mesmo, diverte muito. Enfim, aí o Gavião Arqueiro resolve continuar sua investigação, ele vai até um país chamado Chernaia, né? E lá ele já é perseguido ali por alguns agentes secretos, ele tenta se infiltrar entre uma passeata ali de um protesto diante da embaixada americana, e ele acaba entrando nessa confusão aqui e acaba sendo preso pelos soldados aí, mas quando ele vê uma figura lá no terraço, ele acha que é a Viúva Negra, ele se solta então, né? E ele então corre lá para dentro do prédio, chega a uma sala onde estaria um cara ali que seria um desses caras do alto escalão da Hydra, infiltrados ali dentro dessa embaixada americana, né? Já que agora os Estados Unidos estariam sobre esse império secreto, sobre o comando, né, desses membros do alto escalão da Hydra, e ele está ali e diz que é para proteger ele porque ele vai acabar sendo assassinado, né? E aí o Gavião Arqueiro ele acaba sendo atacado ali por uma figura, e essa figura é o Soldado Invernal, né? Eles acabam entrando em confronto ali durante um período, mas depois entram em acordo ali, porque eles acabam descobrindo que os dois estão com o mesmo objetivo de descobrir quem é que está cometendo esses assassinatos contra esse pessoal aí do alto escalão da Hydra, né? E aí o Soldado Invernal descobre esse sinal aqui, que é o sinal da Viúva Negra, né? Porque os agentes da Sala Vermelha, como ele era e como a Viúva Negra era, eles sempre, quando eles cometiam um assassinato, né, eles deixavam uma marquinha ali
que simbolizava que teria sido eles que teriam cometido aquele assassinato, e cada um tinha uma marca. Essa era a marca da Viúva Negra, a do Soldado Invernal é a estrela, né? Aquela estrela que ele tem naquele braço metálico dele, enfim. E então eles começam a achar que realmente a Viúva Negra pode estar envolvida. Quando de repente uma bomba explode, né? E eles acabam então, esse cara, o cara do alto escalão da Hydra, ele acaba morrendo, né, nessa explosão, e o Soldado Invernal e o Gavião Arqueiro são arremessados, né? E aí a narrativa muda, já que agora é o Soldado Invernal que está narrando, as narrativas ficam mudando, né? E isso faz realmente o quadrinho ficar muito, muito dinâmico, porque a gente vai vendo o pensamento, a ideia de cada um, o que cada um pensa em relação à Viúva Negra estar viva ou não, e o que cada um pensa em relação ao outro, né? É muito legal mesmo. E aí eles acabam combinando então de seguirem juntos, né, formar essa dupla aí para poder descobrir realmente o que está acontecendo. E uma das pessoas, né, logo em seguida que eles vão interrogar é uma moça que hoje seria agente da SHIELD, né? Agente Blevins, né? Blevins, que é essa mocinha loira aqui, e eles acabam então descobrindo algumas coisas dela, e quando ela então acaba saindo com seu carro e vai passar pela ponte, esse carro acaba explodindo, né? E ela acaba então morrendo nessa explosão aí. E aí eles depois, quando eles vão tentar achar o corpo lá com a FBI e tal, eles percebem que tem uma mulher olhando de longe, eles acabam perseguindo ela ali, vão até a ponte de novo, eles causam uma confusão danada lá na ponte, isso tudo muito divertido, porque o diálogo deles realmente é muito divertido um com o outro. Eles causam essa confusão enorme aqui na ponte, e eles veem uma moça, né, vestida aqui, com umas roupas aqui, né, e com cabelo vermelho. Então, eles acham que realmente pode ser a Viúva Negra que está envolvida nisso aí. Aí eles vão até uma mansão, né, onde estaria uma outra provável vítima, que seria também, essa mansão seria de um outro membro do alto escalão da Hydra, e eles ficam avistando de longe uma mulher de cabelo vermelho com as roupas parecidas com a roupa da Viúva Negra. E um acha que é ela, o outro acha que não é, realmente é uma confusão entre os dois danada aí. E eles então acabam entrando dentro dessa mansão e dando de cara com uma mulher, né, com as roupas da Viúva Negra. Só que aí quando eles conseguem alcançar essa mulher aí, pegam ela, não é a Viúva Negra, ou melhor, é a Viúva Negra, mas não é a Natasha Romanoff, é a Yelena Belova. Para quem conhece os quadrinhos há mais tempo, sabe que a Yelena Belova, ela foi a segunda Viúva Negra que a Sala Vermelha nos apresentou, né? A Natasha Romanoff, ela foi a primeira Viúva Negra que nos foi apresentado, e a Yelena Belova foi a segunda Viúva Negra que apareceu pra gente nos quadrinhos. E aí eles levam ela sob custódia ali para fazer um interrogatório, né? Eles fazem um interrogatório nela ali, só que o Soldado Invernal decide deixá-la ir, né? Porque aí ela acabaria levando eles até o líder delas, porque em algum momento ela ia ter que encontrar com esse líder delas aí, né? E eles perseguem ela até que ela entra no metrô, só que aí acontece uma confusão lá no metrô, porque alguém dá um tiro dentro do metrô, e aí todo mundo começa a correr, e quando a confusão acaba, eles encontram a Yelena Belova morta nos trilhos do metrô, ok? E aí eles vão até uma prisão chamada A Tumba, né? Onde eles vão tentar interrogar aqui um cara chamado Rodion Stanchenko, né, que seria um russo aí, né, um criminoso russo, enfim, uma espécie de mutante também, alguma coisa assim nesse sentido, um criminoso. E ele então, quando ele avista o Soldado Invernal, ele fica apavoradíssimo, né, e ele fala que eles têm que sair dali de qualquer maneira, porque o Soldado Invernal vai acabar matando eles, e ele acaba contando tudo o que eles querem ali, e eles então continuam a sua investigação, né, continuam chegando cada vez mais perto aí de onde eles querem. Só que aí toda vez que eles vão em algum lugar interrogar alguém, essas pessoas já estão mortas. Realmente são muitas mortes que acontecem aqui, e o mistério fica cada vez maior, né? Até que em determinado momento eles estão em cima de um prédio aqui, fazendo uma tocaia, quando eles são atacados por uma agente soviética chamada Fabricante de Órfãos, né? Essa Fabricante de Órfãos acaba entrando em luta com eles ali,
né? Aí depois eles param e começam a conversar, quando de repente ela leva um tiro na cabeça aqui, e quem deu esse tiro foi sim a Natasha Romanoff, e ela aparece viva aqui, depois da morte dela lá na saga Império Secreto. Tá aqui a Viúva Negra, a Natasha Romanoff viva. E como foi isso, né? E aí as páginas seguintes começam a explicar. E aí mostra como se ela estivesse aqui em algum lugar, né? Entre a vida e a morte, alguma coisa assim, que ela conversa com um urso, ela tá numa praia, e daqui a pouco ela né, surge dentro de uma sala ali, e aí começam a explicar tudo para ela, falam que esse urso aí seria a Ursa Maior, alguém que representa ali a União Soviética, a Sala Vermelha, enfim, e aí ela começa a ser apresentada a tudo que aconteceu com ela, né, de que ela começa a relembrar tudo ali, né, a gente começa a ver também e entender algumas coisas que aconteceram aí, né, com ela. E aí uma das coisas que a gente percebe aqui é que a Sala Vermelha mantinha vários clones dela, vários clones de outros agentes ali, e que eles têm um mutante, um telepata que eles usavam para poder, quando esses clones aí precisassem ser utilizados, ou seja, quando a agente verdadeira fosse morta, ela pudesse ser substituída pelo clone, e através desse mutante, desse telepata, todas as memórias dela, em relação a tudo, seria colocado de volta na mente delas por conta desse telepata que teria uma ligação direta com esses clones aqui, tá vendo? Ó? Essas ligações diretas aqui, ó, entre o cérebro desses clones e o cérebro do telepata que está aqui, ok? Então ele já transmitiria todas essas lembranças e tudo que elas precisavam para elas nunca perceberem que elas teriam morrido algum dia. Só que a Viúva Negra ela acaba descobrindo tudo isso, e na verdade a gente está diante aqui, não é da Viúva Negra que morreu, mas do clone dela, né? Ou seja, do clone dela com a mente totalmente restaurada, com todas as lembranças, tudo igualzinho, como se ela fosse a Natasha Romanoff, que nunca teria morrido. Enfim, aí ela começa então ali, aqui o telepata, e ela começa então a pensar o seguinte, né, de que ela então entraria nesse jogo aqui e para ver o que ia acontecer. Só que aí a gente percebe aqui que ela agiu, mas agiu contra a Sala Vermelha, enganando a Sala Vermelha. Inclusive aquela agente da SHIELD que teria morrido lá na ponte, na verdade, ela não morreu. Ela simplesmente pega a moça verdadeira, tira do carro e coloca um clone dela dentro do carro, e o clone dela que morre. Ou seja, a gente percebe que a Viúva Negra está ali protegendo as pessoas, né? E não assassinando as pessoas. Inclusive a Helena Belova, que foi morta lá no metrô, né? Tanto essa aqui, que são todas clones, né? E aquela que, que não é clone, ela vai conseguir, no final aqui, ela vai pegar um clone e vai restaurar a vida dessas moças que morreram, porque ela não tem intenção realmente de que essas agentes estejam mortas. E aí ela começa a entrar em luta aqui com o Gavião Arqueiro e com o Soldado Invernal, ela foge, porque ela falou que ela vai continuar fazendo as coisas que ela tem que fazer, né? Porque ela tem um serviço para terminar. E aí quando eles tentam ir atrás dela, o que ela faz? Ela acaba explodindo o local onde eles estão, ela fica com o braço do Soldado Invernal e o arco do Gavião Arqueiro. E ela leva o braço e o arco do Gavião Arqueiro para a Sala Vermelha, né? E aí o pessoal da Sala Vermelha fica extremamente satisfeito com ela, extremamente feliz, e dá a ela então um cargo de instrutora, e ela começa a instruir essas meninas aqui, essas garotinhas com roupa de bailarina, que serão as próximas viúvas negras no futuro, né? E aí ela começa esse treinamento todo, né? Só que aí o Soldado Invernal e o Gavião Arqueiro, na verdade, eles não morreram, né? Ela, de alguma forma, ela fez com que eles ficassem dentro de um quarto do pânico, onde eles ficariam protegidos dessa explosão. E quando eles saem de lá, eles dão de cara com
com a moça que teria morrido naquela explosão lá na ponte, né? E aí eles começam a entender que tem alguma coisa estranha nisso tudo, né? E eles começam então a entender que a Natasha, na verdade, teria um plano diferente do que eles estavam imaginando. E aí a Natasha, né, acaba sendo descoberta, por quê? Porque o Gavião Arqueiro e o Soldado Invernal, eles aparecem lá no QG dessa Sala Vermelha, montado no urso, que é a ursa maior, e aí ela tem que agir, então, o que ela faz? Ela começa, então, a matar esses membros da Sala Vermelha, né? E ela começa a realmente causar realmente inúmeros assassinatos ali. E quando o Soldado Invernal e o Gavião Arqueiro eles dão de cara com as menininhas, né, que são treinadas para serem viúvas negras, é muito engraçado porque o Gavião Arqueiro ele tenta conversar com elas, e o Soldado Invernal diz que não é para conversar, que elas são perigosas, ele não acredita e ele quase é morto por elas ali, né? E aí os clones aparecem ali também, os clones começam a enfrentar a Viúva Negra, enfrentar o Gavião Arqueiro, o Soldado Invernal. Realmente é muita ação que acontece aqui agora e eles matam esses clones aí sem piedade. Inclusive a Viúva Negra fala que não é para poupar nenhum clone, a não ser dois, né? Que aí ela vai usar para restaurar a vida da Yelena Belova e da moça que ela deu o tiro lá na cabeça, que era fazedora de órfãos, né? Acredito que era esse o nome aí. Enfim, aí eles entram nessa luta, o urso entra nessa luta também, e eles acabam então conseguindo derrotar ela aqui, ó, de forma muito fria. Tem um instrutor aqui, que era um dos instrutores lá da Sala Vermelha, o Clint Barton, que é o Gavião Arqueiro, tenta impedir que ela assassine o cara, mas o Soldado Invernal segura o braço dele e fala que ela tem que fazer o que ela tem que fazer, e ela então friamente dá um tiro na cabeça dele e termina de matar o último membro ali da Sala Vermelha que estava nesse local aí, né? E aí, utilizando esse telepata e com esses dois clones aqui, ela consegue restaurar a vida da Yelena Belova, né? E da outra menina que ela teria assassinado, né? E aí ela deixa essas duas vivas aí e pede aos dois para auxiliar elas, que levem as duas lá para fora, mas fala que precisa voltar para o prédio para poder pegar alguns documentos importantes, porque ela não quer que esses documentos caiam na mão do FBI e nem da SHIELD. Só que quando ela volta, o prédio explode, né? E aí fica aquela sensação, será que ela morreu? Será que ela não morreu? Só que aí um policial, né, vem entregar algumas cartas para eles ali, que alguém teria entregado para ele ali, que deveria ser passado para eles. E a carta do Gavião Arqueiro foi a Natasha se despedindo, deixando claro que ela estava viva sim, e se despedindo dele, falando que era para ele se cuidar. E o Soldado Invernal também recebe uma carta. E a história termina com a carta que o Soldado Invernal recebeu, onde a Natasha está convidando o Soldado Invernal para fazer uma parceria com ela, para que eles dois juntos possam, então, tentar terminar os serviços que precisam ser terminados aí em relação à Hydra, ok? E essa termina, então, essa parceria aqui, essa saga Gavião Arqueiro e Soldado Invernal. Aí, por último, a gente tem uma pequena história aqui, que é Gavião Arqueiro e Gaviã Arqueira, Gerações, ok? E é muito legal porque a história, assim, é uma ilha, né? É uma ilha onde a Kate Bishop, ela tá ali, né? Primeiro aqui vamos ver que o roteiro é do Kelly Thompson, as ilustrações são do Stefano Raffaelli e as cores de Dig Kolb, ok? E aí eles têm essa ilha aqui, né? É uma ilha, e a Kate Bishop aparece ali, e ela começa então a perceber que tem algo estranho nessa ilha, e ela dá de cara com um Gavião Arqueiro, mas é um Gavião Arqueiro lá dos anos 70, dos anos 80, usando a roupa original ainda dele, olha só, aquela roupa roxa e azul ali, né? Então ela percebe que é um Clint Barton muito mais novo do que ela conhece hoje. Então ela percebe que eles foram colocados ali e que cada elemento que está ali, ele pertence a um período, a uma época do tempo, né? O Clint Barton veio lá dos anos 70, dos anos 80, ela veio também de uma época de mais do futuro, e percebe que eles foram colocados ali porque existe um jogo, né, para ver quem seria o melhor atirador
de todos, só que tem muitos vilões ali, e os vilões eles acabam querendo matar um ao outro. Então a Kate Bishop e o Gavião Arqueiro combinam que eles vão tentar acertar os alvos, que quando acerta o alvo, esse participante ele volta para a sua época normal, né? E então eles então combinam que eles vão despachar todos eles de volta para suas épocas normais para que eles não se matem ali. Né? Afinal de contas, eles são heróis, eles não vão ficar se matando ali. E eles descobrem o QG, né? E querem descobrir quem estaria por trás disso tudo. E quem aparece aqui é o Espadachim. Espadachim, para quem não sabe, foi o cara que treinou o Gavião Arqueiro, né? O Espadachim também, ele já foi um Vingador, só que nessa época aqui, ele seria um vilão, né? Ele ainda não teria se tornado um Vingador, né? Inclusive, ele se casou com a Mantis, sim, essa mesma Mantis que vocês conhecem do cinema aí, né? Dos Guardiões da Galáxia, né? Amantes nos quadrinhos dessa época aqui, de lá dos anos 80, era uma figura muito mais séria. E ele se casou com ela, mas só que ele acabou morrendo em combate, ok? E aí, quando ele morre, Amantes resolve deixar o nosso planeta, já que ela não era do nosso planeta, então ela resolve voltar lá para o planeta dela. Foi uma fase muito legal aí dos Vingadores, ok? E aí, só que depois eles tentando investigar quem seria o responsável por tudo isso, eles acabam então descobrindo que o responsável por todo esse combate, por todo esse jogo aqui, era realmente o próprio Espadachim, né? Ele que causou tudo isso, ele que teria feito todos esses jogos ali para poder provar ali quem seria o melhor de todos, ok? Só que aí a Bishop e o Gavião Arqueiro eles acabam derrotando aí e fazendo com que os planos do espadachim fossem todos frustrados, né? E aí quando chega aqui no final da história, né, eles começam uma conversa aqui entre os dois, o Gavião Arqueiro até dá uma cantada nela, porque afinal de contas ele não conhece ela, né? Hoje, nesses dias atuais, ele é quase como um pai para ela, só que nessa época aqui ele está muito mais novo, né? Então ele não tem essa visão de que ele seria um pai para ela. Enfim, só que aí no final das contas ele acaba desaparecendo ali, né? E ela acaba desaparecendo e o Gavião Arqueiro fica lá dormindo no penhasco. É uma história bem divertida também, que tem muitos personagens que aparecem aqui também, como mercenário, né, espadachim, entre outros aqui. Ok? Então, aí nós temos uma galeria de capas aqui no final. Bonitas capas. Essa aqui do Alex Ross. E aí termina esse quadrinho aqui muito divertido do Gavião Arqueiro e do Soldado Invernal. Ok? Espero que tenha gostado de conhecer esse quadrinho para quem não conhecia, né? Porque realmente eu particularmente gostei muito de ler essa história aqui. Ok? Um grande abraço aí, fiquem com Deus.